Plot de Mar, a gente sempre fala sobre coisas sobre o Predador. Eu tô devendo vocês também vários vídeos, né, sobre o Predador. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito complicada. O que acontece é que a Fox cortou uma cena do filme antes da estreia. E isso porque, aparentemente, o Shane Black contratou um ator que faz participação de vez em quando nos últimos filmes dele. Mas antes eu tenho que explicar várias coisas pra vocês. Então, hoje a gente vai falar por que uma cena foi cortada de Predador às pressas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, saiba que a gente sempre fala sobre o Predador aqui. E claro, eu vou usar meu cartão de crédito pra ver no cinema. Mas eu vou. Porque eu não posso deixar de ver esse filme, né? Nos Estados Unidos tem uma lei onde todas as pessoas que cometeram algum crime de natureza sexual meio que colocada nesse sistema. Então, nós temos esse ator que foi colocado e que é amigo do Shane Black, colocado no Predador. Ele fez participação nos últimos 2 filmes do Shane Black. Mas o problema mesmo é que ninguém, nem o estúdio, sabia. O cara tava nesse banco de dados porque ele cometeu algum crime de natureza sexual e principalmente, o cara cometeu um crime meio que... a pedofilia. Ele fez uma cena justamente com a Olivia Munn. Nem ela, nem o estúdio, nem os atores, nem a produção sabia que ele era, nesse caso, registrado como alguém que cometeu algum crime de natureza sexual. No artigo do New York Times que eu li, a Fox diz que hoje em dia eles não podem fazer um background check, ou seja, eles não podem investigar a vida de todos os atores que trabalham com eles. E isso responde a algumas perguntas de algumas pessoas que estavam falando: hoje em dia, por que eles não fazem uma investigação antes de contratar as pessoas? Existe uma lei aparentemente que proíbe eles de fazerem isso. Quem descobriu isso tudo foi a Olivia Munn. Ela ficou super chateada com isso e acabou falando com o estúdio. A questão é, o crime do cara é o seguinte: ele começou a falar com uma prima distante pela internet e tudo começou a ficar meio que do lado mais errado. Ou seja, ele disse e falou: não, eu falava essas coisas de natureza sexual pra menina, por quê? Porque eu queria que a autoestima dela melhorasse e tal, porque ela tava passando por um momento difícil, etc. As coisas começaram a ficar um pouco mais quentes e isso é crime, obviamente. O pai da menina descobriu e ele ficou preso por 6 meses e, claro, registrado como sex offender. Isso é tão sério nos Estados Unidos que tem um site que faz você pesquisar o nome da pessoa e aparece todas as informações, toda a ficha dela, se ela tem ficha ou não. Eu não sei se a pessoa não tem ficha, se aparece no não, mas eu sei que se a pessoa tem ficha, sim, aparece tudo. Por que ele foi preso, qual foi a condenação, o que aconteceu e quando aconteceu, ou se a pessoa ficou presa, etc. No caso de sex offenders, realmente é bem complicado. Tem até um site: descubra se seu vizinho é um pedófilo e etc. Eles levam super a sério esse negócio. Então a Olivia Munn levou isso muito a sério, levou pro estúdio e o estúdio agiu rapidamente cortando a cena antes da estreia. Mas por que isso é uma coisa que a gente deve discutir ou não? A primeira coisa é, será que afeta o filme? Eu acho que não. Eu acho que essa é uma cena, uma participaçãozinha, principalmente porque eu vi as cenas não, eu vi as fotos e parecia que era simplesmente uma interação entre ele e a personagem da Olivia Munn, que tava caminhando com um cachorrinho na rua, ou seja, deve ser só uma interaçãozinha e tal. A outra coisa é que é óbvio que a Fox quer cortar logo isso, quer cortar todo o problema que poderia gerar na internet, né? Porque assim que as pessoas descobrissem, poderia ser ruim. Outra coisa que as pessoas reclamam bastante é: o Shane Black sabia disso, era amigo dele e colocou o cara pra trabalhar no filme. E como era de se esperar, as pessoas já começam pegando 10 pedras e esperando: por que você colocou um pedófilo num filme? É muito complicado esse negócio. Afinal, você colocaria um criminoso pra trabalhar no seu filme? Pra trabalhar com outras pessoas? E essas pessoas sem saber que ele nesse caso, que ele cometeu um ato desses? Eu não lembro se ele chegou a estuprar a menina ou não, porque é claro, 14 anos ela tinha e ele já era bem mais velho. E nos Estados Unidos isso conta como exploração de menores e, claro, pedofilia. A grande pergunta que fica é: a gente deve dar chances das pessoas que fizeram esse tipo de crime? Eles citam, por exemplo, o Danny Trejo. Hoje em dia ele não poderia trabalhar na indústria porque as pessoas iam lá no passado dele, claro, ele ficou preso várias vezes eu não lembro por quê, mas ele ficou várias vezes preso lá no México e depois se tornou uma estrela de filme de ação. E aí, vocês acham o quê? Que a gente deve dar ou não chances, novas chances, segundas chances para pessoas que cometeram crimes em filmes ou não? Primeiro, que eu não tenho nenhum poder de decisão sobre essa história. Segundo, foi só uma cena.
Terceiro, o que realmente estava errado ali é que a Olivia Munn ficou super chateada por ela não saber que estava trabalhando como um Registered Sex Offender. E como eu nunca passei por isso, eu não sei o que pensar. Mas é muito complicado, principalmente porque ele tenta explicar aí, assim, de um jeito ou de outro, mas crime é crime. E aí a questão da segunda chance ou não. Pra mim, o que importa é a pergunta de isso vai afetar ou não o filme. As pessoas problematizam pra caramba esse negócio. Ah, mas o Shane Black sabia que o cara cometeu esse crime, e ainda colocou ele no filme. Mas e aí? A gente deve ou não dar a segunda chance? A gente coloca ou não em perigo outras pessoas que estão trabalhando com esse cara sem saber que ele cometeu esse crime? Isso é bem complicado, mas me dizem nos comentários vocês. Será que é certo dar uma segunda chance pra uma pessoa dessas ou não? As pessoas do set deveriam saber que estão trabalhando com uma pessoa dessas. Isso eu tenho certeza. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!